colocam, Pai, o afeto deles na tua casa. Eu te louvo, Pai, porque nós somos essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, igreja. Tudo bem com você? Glória a Deus. Vamos lá comigo? O que quer dizer shalom? Você sabe o que quer dizer? Nós falamos muitas vezes, mas às vezes nós falamos porque nós estamos acostumados. Mas shalom quer dizer, diga, paz, prosperidade, plenitude e saúde. Agora vire para alguém que está do seu lado. Se você está sozinho, olhe para o espelho e diga um shalom bem gostoso. Enche a boca, com um sorriso no rosto. Alegre o dia de alguém com essas palavras proféticas que Deus tem para nós. Shalom, shalom, igreja. Aleluia. Se você estiver em casa, pegue a sua Bíblia. Se você não estiver e puder, coloque a mão sobre o seu coração. Gostaria de proclamar com você aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Feche seus olhos e diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Diga, nesta manhã, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu confesso corajosamente que a minha mente está alerta. E nunca mais, diga, nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Leia a palavra de Deus dia e noite e a pratique. É isso que diz aqui na minha Bíblia. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Nós estamos aqui numa série, irmãos, que eu não sei quando a gente vai terminar, se Jesus já vai ter voltado, se a pandemia acabou, eu não sei. Eu só sei que Deus colocou algo no meu coração e eu quero começar fazendo um apelo para você. Geralmente a gente faz apelo no final. Esse culto vai ter apelo no começo e no final. Irmãos, se tem algo especial que Deus deixou para nós é a sua palavra. E eu junto com os irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração de nós estudarmos a Bíblia. Porque lá existem fontes de águas vivas que fluem da parte de Deus para nós. E depois de nós para as pessoas, para esse mundo caído. Eu sei, assim como eu, talvez você tenha indignado com as coisas que acontecem no mundo, no Brasil, na nossa cidade. Mas não tem solução se nós não tivermos a Bíblia encravada dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento. Sabe? Se você tirar 15 minutos, 15 irmãos, você sabe o que é 15 minutos? É muito pouco. Se nós tirarmos 15 minutos do nosso dia para lermos a palavra, esse livro que nós vamos compartilhar hoje, você vai ter lido ele inteiro. E no mínimo, 3 capítulos você vai ter ingerido dentro de você. Sabe, nós gastamos bastante tempo assistindo filme, ali no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e é gostoso. Mas você sabe, tem uma coisa que nos alimenta, é a palavra. No dia mau, é dela que nós precisamos. Mas no dia bom, nós precisamos comer dela, para no dia que nós precisamos, ou nós precisarmos, nós estarmos fortes. Aonde? Não físico? Não. Forte espiritualmente, sabendo das promessas que Ele tem a nosso respeito. Sabe? Nós somos tentados constantemente a não buscar a Jesus. Nós somos tentados a isso. A ligar o botãozinho do automático e falar, vai. Jesus está aí e eu vou. Mas não é assim. Não é assim. Nós temos a liberdade, irmãos, de pegar a nossa Bíblia, de ainda viver num país onde nós podemos professar a nossa fé e ter uma Bíblia em casa, ter a Bíblia no celular ali, a nosso alcance. 2 Timóteo, Paulo escreve, no capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz assim:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, eu e você, homem e mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o meu apelo. Esse é o meu apelo para mim e para você. E hoje nós vamos estudar e compartilhar rapidamente. Por isso que eu apelo a você, que você não fique somente com o que eu estou passando para você, mas você fique com aquilo que Deus quer falar com você através das Escrituras. Então você vai abrir sua Bíblia aí em Tiago, já vai deixar ela aberta. Está bem no finalzinho, nós estamos do final para o início, porque nós já sabemos o que vai acontecer no final. Abra lá em Tiago comigo, porque nós já passamos por Apocalipse, e eu tenho certeza que você vai ler, e se já leu, vai ler novamente, porque é incrível o que Deus tem para nós. Nós passamos por Judas, as cartas de João, uau, que incrível! Nós passamos por Pedro, de sofrer e mesmo assim estarmos alegres, e nós chegamos em Tiago. Tiago, ele não é aquele Tiago de Pedro, Tiago e João, sabe? Num barquinho. Sabe aquela história, aquela canção? Pedro, Tiago, João num barquinho. Melhor eu parar, não sou bom de cantar. Mas não é esse Tiago. Esse Tiago é irmão de Jesus. Aquele mesmo que Jesus era perseguido pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Olha o que aconteceu com o Tiago. É um dos livros mais profundos e mais atuais que nós temos na Bíblia. Eu quero despertar isso em você. Esse Tiago, alguns dizem meio irmão de Jesus, né? Porque ele era filho só. Jesus não nasceu de José, nasceu de Jesus e por Maria. Por isso que às vezes eles falam, é meio irmão de Jesus, mas é irmão, irmão é irmão. E ele traz coisas tão incríveis para nós aqui. Esta carta ou epístola, ela traz ensino, ela traz correção, ela traz repreensão. Ou seja, tudo que eu e você precisamos para viver uma vida aqui perseverante, feliz, alegre, constantes. E sabe, eu quero deixar 5 ensinos para nós. Um de cada capítulo. Existem mais. A Bíblia é tão rica e tão maravilhosa que ela é uma fonte inesgotável. Mas aqui, por conta do nosso tempo, por conta de você aguçar em você, eu quero despertar 5 ensinos. 5 práticos. Você sabe, eu gosto de coisa prática. A minha personalidade, ela me leva a isso. E eu posso te ajudar nisso, a ser prático. Lendo a palavra, degustando da palavra e fazendo a nossa vida ser prática. Não ficar só naquele negócio de eu sei, mas não sei como fazer. Eu quero trazer para você esses 5 ensinos. Primeiro ensino, está ali logo no comecinho. Eu sei que você já abriu Tiago aí. Está em Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4. Tiago está escrevendo para a igreja, para pastores e para cristãos de todos os tempos. E ele começa dizendo assim na sua carta: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês, eu e você, sejamos maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Vamos ser sinceros. Se algo
é algo completamente difícil nós encontrarmos alegria quando nós passamos por tribulação. É ou não é? Quando a doença aparece, alguém da nossa família está doente, alguém morre, vai estar com o Senhor, algo nos acontece, não temos dinheiro para pagar aquilo que nós precisávamos pagar. Como que nós podemos encarar, ter alegria em meio à provação? Como que nós fazemos isso? No calor das provações, como encontrar essa alegria que o Senhor está falando aqui? Considere motivo de grande alegria. Mas sabe, uma chave para isso é nós aprendermos a não vivermos somente com o nosso pensamento aqui na terra. Quando nós pensamos somente aqui na terra, nós ficamos focados somente naquilo que nós vemos. Mas tudo que nós vemos é passageiro. Tudo que nós tocamos é passageiro. Nós precisamos aprender nesses tempos a olhar para o eterno, para olhar aquilo que nós não enxergamos com os olhos naturais, porque se nós enxergarmos com estes olhos, nós vamos considerar ter alegria em meio às provações. Quando nós enxergamos com esses olhos, algo vai acontecer dentro de nós, e se chama perseverança. A perseverança acontece quando os nossos olhos não olham mais aquilo que nós estamos enxergando, mas olham aquilo que é eterno, as palavras de vida eterna. Certa vez, todo mundo abandonou Jesus. Aqueles discípulos ocasionais, Jesus estava falando que ele era o pão da vida, que quem comesse dele teria tudo. Parecia tão difícil para alguns, que eles abandonaram Jesus. Jesus chegou para os seus discípulos e falou: e vocês também querem ir embora? É difícil para vocês enxergarem que eu sou o pão? Porque para eles foi difícil, porque é o natural. Eles enxergam o pão, aquele negócio da padaria, quentinho, que você corta, põe um queijo. Espera, deixa eu parar de falar que já está quase na hora do almoço. Mas sabe, eles enxergavam isso, o pão. Mas Jesus é o alimento. Quando nós enxergamos que Jesus é o alimento, tudo muda. E Pedro levantou a voz e falou: não, Jesus, nós não vamos te abandonar, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que aconteceu na vida de Pedro? Um degrau da perseverança. E a perseverança, ela precisa ser completa, uma ação completa. É isso que ele fala. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Se eu acredito errado, eu não vou ter perseverança, porque a minha fé vai ser rasa e vai paralisar. Mas quando eu enxergo as coisas de maneira diferente, numa ótica diferente, com os olhos que Deus tem, eu enxergo a eternidade. E não é só o que eu passo aqui. O que eu passo aqui vai emitir glória, honra ou não. Nos dias bons, nossa fé é inabalável. Mas para quê? Para que no dia mau, no dia que o mal chegar, ainda nós sejamos maduros e íntegros, para não perdermos a verdadeira identidade que nós temos, que é filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Tudo que Ele tem, nós temos. E o ensino completo de João, o que ele completa aqui, ele diz: e a perseverança deve ter uma ação completa. E qual é essa ação completa da perseverança? Qual que é essa ação? Esse é o segundo ensino, está lá no capítulo 2. Abra comigo em Tiago 2, verso 17 ao 22. Que é a fé
sem obras nunca foi fé. Pastor, como pode? Eu creio em Jesus e eu vou ser salvo. Exatamente. Se você crê em Jesus, você é salvo. É uma ação completa. Mas quando a fé não tem uma obra, não tem uma atitude, e olha aqui, talvez às vezes nós pensamos em obra, em algo gigantesco, mas não é algo gigantesco. É algo que começa dentro de nós. A fé sem obras nunca foi fé. E olha o que ele diz aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Pastor, eu creio, claro, Jesus. Olha o que ele diz. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem por conta disso. Ele está comparando a nossa fé, às vezes, com uma fé rasa, uma fé sem obras. Os demônios creem, mas eles não podem executar nada para a eternidade, porque a condenação deles está certa, mas eu e você não. Quando nós temos fé, nós temos obras. E olha aquilo que ele diz aqui: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Ah, pastor, está aí, está errado. Tiago não leu direito o que Paulo escreveu. Ou Paulo escreveu errado e Tiago, eles estão controversos aqui. Não. A fé de Abraão e o que foi imputado por justiça foi uma atitude de fé. A fé por si só, ela não serve para nada se não tiver uma atitude. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando ofereceu seu filho Isaque no altar, quando Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, ele entregou seu filho Isaque. A fé dele teve uma ação. A nossa fé sempre tem que desembocar numa ação, senão nunca foi fé. E ele completa aqui: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aperfeiçoada. Eu começo tendo fé, mas ela precisa ser aperfeiçoada pelas obras. E o que nós temos feito com a fé que recebemos do Senhor? Não é para te trazer condenação, entende? Não é para isso, é para despertar eu e você. É para despertar nós, a não ficarmos parados, esperando acontecer algo. Tem coisas que nós precisamos esperar, mas não parados, orando. Mas tem coisas que nós já oramos e Deus já falou. Nós precisamos agir. Por que nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos com medo? Por que nós queremos justiça a qualquer custo? Ficamos amargurados. Aonde está a nossa fé em ação? Paulo escreve aos Coríntios, ali em 2 Coríntios 5,10: pois todos nós, eu e você, os cristãos, devemos comparecer diante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas. Aonde, pastor? Não é qualquer tipo de obra. Não é a minha fé aliada à obra e eu faço do jeito que eu quero, aonde eu quero. Olha aqui, eu vou ler de novo com você aqui, ó. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal é uma bênção, mas pode ter tristeza lá. Se a fé não for alinhada com obras no lugar certo, você vai olhar o outro recebendo e vai ficar chorando, rangendo o dente. Podia ter feito. Eu sabia, eu tinha algo, o Espírito Santo tinha me falado, eu devia ter feito e não fiz. E ele fala aqui, ó, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. O que é por meio do corpo? É por meio da igreja. A fé sem obras é morta, a fé com obras é uma bênção, mas a fé com obras praticadas no meio do corpo é isso que vai dar galardão. Pegou? Pegou?
Pastor, eu não sabia disso. Agora você sabe. Agora quando você chegar lá no céu, se eu receber mais que você, não fica com inveja. Mas agora se você receber mais do que eu quero ver o que você está fazendo por meio do corpo. Por isso que a igreja é importante. Por isso que nós precisamos estar juntos. Por isso que nós precisamos estar conectados. Não dá para ser cristão fora do corpo. Um cristão fora do corpo é um cristão morto. Se você está fora do corpo porque você ficou chateado com alguém, volta. Volta, porque Jesus está voltando. E se você quer ficar feliz nesse grande dia do tribunal, você precisa praticar obras alinhadas à fé que Deus te deu, meio do corpo. Jesus tem nos dado tudo que nós precisamos, não é? Para edificarmos uns aos outros. Você precisa de mim? Essa é uma pergunta. Você precisa? Você precisa que eu esteja firme, forte, sempre trazendo algo para você? Eu também. Eu também preciso que você esteja firme, forte, íntegro e maduro. Sabe aquelas mensagens que eu mando para você? Pastor, mas você manda para todo mundo da igreja. Mas você faz parte do corpo. E eu sei quando você lê, quando você responde, eu preciso de você. Eu sou fortalecido com a sua fé em ação. Pastor, eu li, está tudo certo, beleza, mas e a ação? Qual foi a sua ação? Qual foi a sua resposta? Teve resposta? Não, eu respondi só para mim mesmo. Eu pensei que era para geral. Não, é individual. Eu faço uma lista de transmissão, porque se eu fizesse para todo mundo, eu vou fazer isso, só isso. Não, responda, compartilhe. Demonstre sua fé, me fortaleça através da sua experiência que você tem com Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso da sua oração, assim como você precisa da minha. Eu preciso da sua misericórdia, como você precisa da minha. Eu preciso de você aqui no culto. Eu preciso de você assistindo esse culto. Nós somos mais fortes juntos. Soltos, nós somos vulneráveis, fáceis de ser abatidos, mas juntos, imbatíveis. Amém por isso? Foi difícil de falar amém? Fala um amém bem gostoso então. Força aí, diga amém. Todos nós precisamos de atitude de fé ao nosso redor. Tiago diz lá no capítulo 1: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e logo depois de olhar para si mesmo, sai e esquece quem ele é. Quando a gente não pratica, nós não perdemos quem nós somos, perdemos a nossa identidade. Você perdeu a sua? Comece a praticar. Mande uma mensagem para alguém. Perdoe. Mesmo que seja pelo WhatsApp, pelo Instagram. Ame. Pastor, ele não merece que eu amo. Ame mesmo assim. Você também não merece. Eu também não mereço. Amém? Terceiro ensino que Tiago nos deixa aqui no capítulo 3. Cuidado com o que você fala. Abra lá sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, verso 2. Quero ler com você até o verso 12. Suma importância isso. Difícil de praticar. Nós temos alguém, se eu posso chamar assim, uma parte do nosso corpo difícil. E ele começa dizendo assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Ninguém é perfeito, ele está falando. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Você conhece alguém aí? Vou até beber uma água agora. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca de cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também o exemplo dos navios.
Embora sejam tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme bem pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Caramba, pastor, forte, forte. Esse é o ensino que Tiago deixa para nós aqui. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acontece, mas não pode. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu estava meditando sobre esse verso e eu falei assim, o que a gente faz com alguém que é ruim? Porque é isso que ele está falando da nossa língua. O que a gente faz com essa bendita? Ou ele fala aqui que é uma maldita, que ela é incendiada pelo inferno. O que nós fazemos com ela? O que a gente faz quando alguém faz algo que é ruim? Prende, prende ela. Sabe quando você quer falar mal de alguém? É tudo isso que acontece. Ela destrói não somente nós, porque nós ouvimos, destrói o outro, destrói o nosso corpo inteiro. É um negócio incontrolável. Isso para quem não tem o Espírito Santo. Tiago nunca falaria que não dá para fazer se ele não conseguisse fazer. Jesus conseguiu. Pastor, mas espera aí, Jesus falou dos fariseus, raça de víboras. Ele falou mentira? Falou por trás deles? Falou bem na cara. Pastor, então posso chegar para alguém e falar que é raça de víboras? Não sei, você é perfeito igual Jesus é? Se você for perfeitinho igual Jesus, está liberado. Mas se você for igual eu assim, não está não. Você precisa fechar sua boca, guardar sua língua, guardar o seu coração e se encher do Espírito. É assim que nós fazemos, prendemos ela. Meus amados irmãos, tenham em mente isso. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Nós invertemos muitas vezes, que nós precisamos aconselhar, precisamos falar, precisamos criticar, mas não é isso que a Bíblia diz. Tiago 1,19. Irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos a ouvir. Por isso que talvez nós sejamos assim anatomicamente feitos. 2 ouvidos, uma boca. Se fosse para a gente falar mais, talvez seria 2 bocas e 1 ouvido. Deus teria feito a gente assim, tem um propósito. Vamos guardar a nossa língua? Posso ouvir um amém? Amém? Quarto ensino que Tiago nos deixa está no capítulo 4. Acabe com as brigas. Está lá, capítulo 4. Abra comigo no verso 1, 2 e 3. Diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem,
não recebem. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Sabe, nunca nós fazemos guerras externas sem antes fazer guerra interna. Esses dias eu estava com alguém, a esposa chegou para mim, para nós, contando assim: nossa, eu orei tanto tempo pro meu marido parar de assistir o UFC, porque eu acho tão violento, mas não deu certo. E pior, eu estou assistindo junto. Eu falei: sabe por quê? Porque você queria que ele abdicasse do prazer dele simplesmente para o seu prazer. É igual a minha esposa. Quantas vezes ela orou para mim parar de jogar futebol? Não deu certo, eu sou um craque nato. Não tem jeito. Tem uns irmãos aí que me chamam que eu jogo de terno e gravata. É claro, os olhos deles são assim para a eternidade. Certeza. Eu não sou assim, mas não adiantou. Por quê? Porque isso só gera briga quando nós queremos algo somente para nós. Olha Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Simplesmente porque a sua oferta não foi aceita. E quantas vezes as nossas orações não são atendidas pelo Senhor? Já pensou se a gente chegasse e falava assim: pastor, é o seguinte, você mandou orar por isso, não deu certo, tá aqui, ó, te matei, pastor, vou te matar porque não deu certo. Foi isso que Caim fez com Abel. Jacó com Esaú. Esaú queria matar Jacó, por quê? Porque ele pediu, ele entregou a primogenitura e depois esqueceu que tinha entregue. Foi atrás matar. Guerras mundiais, todas as guerras mundiais acontecem por egoísmo. Mas olha aqui, você já experimentou orar em meio à guerra que acontece dentro de você? Pelo que você ora? Que assim, a gente não ora nesse momento. Brigou com a esposa, brigou com o cachorro, brigou com o vizinho, brigou com o irmão. A gente não ora. Não estou sentindo mais de orar. Irmãos, acabe com as brigas. Quando você se sentir ofendido, ore. É isso que Jesus fala. Ande mais um pouco. Dê outra face. Não é literalmente. É em oração. É o coração. Muito mais importante daquilo que nós vemos é aquilo que está dentro. E qual é o nosso pedido nesse tempo? Nós temos um tesouro guardado dentro de nós. Queremos cessar as brigas? Olha aqui que João deixa para nós, escrito aqui por Jesus no capítulo 15. João capítulo 15, verso 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Pode estar invertido até para nós. Eu os amei, então agora ame uns aos outros. Eu os amei, certo? Nós falamos sobre isso aqui nas cartas de João. Não importa o quanto eu digo que eu amo a Deus, importa o quanto eu me sinto amado por Ele. Porque quando eu me sinto amado por Ele, eu não sou justiceiro. Eu não fico criando briga, intriga, porque eu quero assim, é desse jeito que eu gosto. Não, Ele diz isso, ó: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que cessar uma briga. Sentiu vontade de brigar? Guarda, prende a sua língua. E eu estou falando para mim também. Cessa a guerra. Cessa. Esses dias aconteceu algo e eu resolvi cessar, eu resolvi ficar quieto. Existe uma guerra dentro de mim, eu ansiando por falar algo, e minha esposa, ela chegou para mim e falou: amor, eu preciso falar algo. Eu falei: não fala agora. Espera, não fala. Não fala. Se você falar, a gente vai brigar. Espera. Eu sei que eu preciso ouvir algo, mas eu estou digerindo a guerra dentro de mim. Depois você fala. Passou 3, 4 dias, aí no meu coração a guerra cessou. E aí eu pude abrir o meu coração para ouvir o que ela precisava falar para mim. Assim somos nós. Isso é amor. É dar a vida pelos amigos. Vocês serão os meus amigos, Jesus fala,
se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, tenho-vos chamado de amigo, porque o amigo, tudo o que ouvi do Pai, eu lhes tornei conhecido. Falemos menos e ouçamos mais e façamos mais. Queria pedir ajuda aqui dos irmãos da banda para esse último ensino, quinto e último, que Tiago nos deixa. E esse é tão importante quanto todos os outros. Eu só estou falando porque é a sequência que está. Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago 5, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados, outras versões dizem as suas culpas, suas falhas, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Olha o que Tiago fala. E ele completa aqui, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outra versão diz que ela pode muito em seus efeitos. Quem é você? Quem você é, filho? Tem muito valor. Quem você é e de que você, quem é o seu pai, tem muito valor. É isso que está dizendo aqui. A sua oração, aquilo que você diz, sobe. Olha aqui que Pedro escreve na sua carta, Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Nada passa despercebido. Eu e você somos justos, justificados em Cristo, não perfeitos em nossas próprias atitudes, mas perfeitos em Cristo. A nossa oração sobe, Ele está de ouvidos atentos. Você é importante. Você é importante. E sabe, eu quero fazer o segundo apelo agora, enquanto a banda toca aqui essa canção tão linda, do coração de Deus. Eu gostaria que você aí com a sua família, não sei com quem você está assistindo, não sei com quem você está assistindo o culto, se você está só, mas se você estiver com a sua família, com seus filhos, gostaria que você abraçasse eles agora. Esquece esse negócio, eu não posso abraçar. Não, abraça. Jesus vai guardar você. Abraça seus filhos, abraça o seu esposo. Ore. Ore por eles. Esse é o nosso momento. Sobre as águas eu caminho, por onde enquanto toca a canção, esse louvor, pastor, eu não sei orar. Se declare a eles. Se declare. Seja boca de Deus agora. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Eu queria chamar minha esposa aqui. Por onde meus filhos. Que chame. Nós vamos encerrar o culto. Como eu desejo que você encerre na sua casa, orando uns pelos outros. Minha fé será mais firme, Vem, filho. Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Faça isso na sua Sobre casa. as águas eu Se você está sozinho, se ajoelhe e ore pela sua família. Que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegue.
minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Ao teu nome clamar. Aleluia. E além das Faça assim com suas mãos. olharei. Receba dele mais agora. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Descanse nele. Pois eu sou teu. Diga isso pra ele. E tu és meu. Eu sou Diga isso. teu. Eu sou teu, Jesus. E tu és meu. Eu sou teu. E tu és meu. Faça assim com suas mãos, Pai. Eu abençoo cada um dos meus irmãos com a tua graça, com o seu favor. Espírito Santo, proteja eles. Leve eles a meditar na tua palavra, ouvir a tua voz. Espírito Santo, convença cada um de nós que nós somos especiais, amados, importantes, únicos, exclusivos. Guarda a semana de cada um dos meus irmãos, proteja eles. Eu declaro uma semana extremamente abençoada para você e para sua casa. Eu declaro que o favor de Deus alcançará você na sua necessidade. Deus sabe a sua necessidade. Descanse nela e o favor de Deus alcança você. E eu declaro as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje, amanhã e até o fim dos tempos. Nós estaremos juntos domingo que vem. Eu te espero aqui. Deus abençoe você.